Bom dia, Nigerian 2120. Autorização para decolagem 34 esquerda. O que foi isso? Um som misterioso. Tão logo a aeronave decolou, Temos 4 luzes de pressão baixa. não havia como sobreviver. Acabamos de perder o freio de ar. Fumaça. Vou dar uma olhada. Eles acharam que estavam com um problema hidráulico. Perdemos todos os hidráulicos. Uma série de falhas confusas. Estamos declarando situação de emergência. Estamos com problemas para controlar o voo. Entendido. Pensei que vocês fossem o Salt 738. E agora eles têm de lidar com aquele A incêndio. fumaça na parte de trás, muita fumaça. Um terrível inferno. Aquilo teria sido como uma tocha. Há tumulto dentro da cabine. Não faça isso! Havia corpos caindo da aeronave. Ali, 2 milhas. Santo Deus, não tenho controle! E ele não tinha ideia do que poderia acontecer quando baixasse o trem de pouso. 261 pessoas Baixando o trem de pouso. à beira de um desastre. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Explosão nos ares. Meca, Arábia Saudita. Local de nascimento do profeta Maomé. Esta é a cidade mais sagrada do Islã. Fazer a viagem a Meca é um dever sagrado na vida de todo muçulmano. O Hajj é a maior peregrinação do mundo. Esta semana, mais de 1,5 milhão de pessoas participarão do ritual. A 80 quilômetros dali, um dos maiores aeroportos do mundo é o portão de entrada para os peregrinos que viajam até Meca de avião. O aeroporto Jeddah tem um terminal construído exclusivamente para o Hajj anual. Um terminal que consegue atender 80 mil passageiros de uma só vez. 11 de julho de 1991. Hoje, sob um calor escaldante de deserto, o voo 2120 da Nigeria Airways se prepara para levar para casa um grupo de peregrinos nigerianos. Para a maioria dos ocidentais, um voo para o Hajj parecia algo quase surreal. Estes peregrinos são bastante pobres, vindos de aldeias na Nigéria. Eles nunca estiveram em um avião. A diferença cultural é incrível. A história sobre alguns deles tentando preparar seus churrascos, cozinhar refeições nos voos, não percebendo que, obviamente, isso não é algo que se possa fazer. Os 247 passageiros a bordo de um DC-8 vão para o oeste, pela África até Sokoto, na Nigéria, em um voo fretado operado pela companhia canadense Nation Air. O DC-8 era a principal aeronave da Nation Air. Ele era confiável, robusto e nos servia muito bem nas operações em todo o mundo. A National era uma companhia aérea pequena e competitiva, sediada em Montreal, e que começou levando pessoas em férias para destinos ensolarados durante o inverno. Ela cresceu muito rapidamente. E então começou com esse negócio de voos fretados para o exterior bastante incomuns, e que foi o que os levou a Jeddah e Arábia Saudita. Oferecendo voos não convencionais, que a maioria das outras companhias aéreas nunca consideraria, a Nation Air criava uma grande competição com a concorrência. Precisa voltar para o seu assento, senhor, por favor. O comandante William Allen é um ex-piloto da Força Aérea Canadense com mais de 20 anos de experiência. O copiloto Kent David estará nos controles hoje, pilotando o voo 2120 de Jeddah. Vamos fechar e sair daqui. Temos o número 4 aqui em cima. Muito bem, iniciando um.
Victor Fair Vou ativar o Aircon. é o engenheiro de voo de hoje. Há 2 outros funcionários da Nation Air no avião. O mecânico-chefe Jean-Paul Philippe e o gerente de projeto Aldo Tetamante. O Sr. Tetamante tinha sido enviado a Jeddah pelo nosso departamento de planejamento, principalmente para fornecer apoio logístico administrativo. O voo 2120 precisa taxiar por 5 quilômetros pelo amplo aeroporto para chegar à sua posição de decolagem. Controles de voo. Checados. É um longo percurso. É. Bom dia, Nigerian 2120. Permissão para decolagem 34 esquerda. Às 8 horas e 26 minutos da manhã, a temperatura já é de 30 graus do lado de fora. Pista liberada. Todos os motores. Muito bem, você tem o controle. Eu tenho controle. Estável. Freios. Potência máxima. Potência máxima. David acelera o DC-8 pela pista. Logo no início da decolagem, eles ouvem um som alto no cockpit. E o engenheiro de voo pergunta: O que foi isso? Os instrumentos não mostram qualquer indicação de problema. Eles continuam a acelerar. 80 nós. 90 nós agora. 90 nós, entendido? Está trepidando como se eu pilotasse uma geringonça. V1. V1 é a velocidade na qual os pilotos já não podem abortar a decolagem com segurança. Rotate. Taxa positiva. Recolher trem de pouso. Nigerian 2120 decolando. 29. Agora o voo 2120 está subindo para 460 metros. O avião está voando a 1 minuto e meio. Temos 4 luzes de pressão baixa. O quê? Temos 4 luzes de pressão baixa. Sim. Devemos estar perdendo pressurização. Pressurização fora de controle. Os instrumentos indicam que a pressurização do avião não está correta. Mas, na cabine de passageiros, nada parece errado. Nivelar. Certo. Nation Air 2120. Gostaríamos de nivelar em 610 metros, isso é possível? Estamos com um pequeno problema de pressurização. Na torre de comando, o controlador está atribulado. Uma estranha coincidência está criando confusão. Outro avião está relatando exatamente o mesmo problema. Qual a sua identificação? O controlador achou que estivesse conversando com um avião com problema de pressurização, quando, na verdade, havia 2 aeronaves relatando simultaneamente os mesmos problemas. Gostaria de nivelar em 610 metros. Luz de spoiler. O spoiler da asa reduz a sustentação quando os aviões estão aterrissando. Como a tripulação não os acionou, a luz indica outro problema. Luz gear unsafe. Você pode descer para 915 metros. O controlador acredita estar falando com o outro avião com problemas, uma aeronave da Saudi Arabian. Voando para 60. O avião da Nation Air está voando a 730 metros. Descer para 915 não faz sentido. Há tanta confusão entre a torre e esses 2 aviões que uma situação já ruim está ficando ainda pior. Alan acredita que o controlador quer que ele suba.
Indo para 130 e suponho que queira que subamos para 915 metros. Afirmativo. 160, indo para 160. Estamos perdendo os sistemas hidráulicos. A perda dos sistemas hidráulicos tem implicações significativas no controle da aeronave. Ok, 160. Estamos perdendo os sistemas hidráulicos. Você reverte para o que é chamado de controle manual. Já é difícil com a ajuda dos sistemas hidráulicos, mas o controle manual é ainda mais difícil. Vamos precisar voltar a Jeddah para aterrissar. O voo 2120 está a 13 quilômetros do aeroporto e se distanciando dele. Entendido. Vocês vão aterrissar em Jeddah? Para voltar, a tripulação terá de fazer uma ampla virada à esquerda, o que os distanciará ainda mais do aeroporto. Eles têm de trazê-los de volta sobre a cidade para se alinharem com a pista. Na cabine de passageiros, os primeiros sinais de problema. Fumaça. Sinto cheiro de fumaça. Onde? Lá atrás. Vou dar uma olhada. O mecânico da Nation Air está prestes a descobrir a verdade aterrorizante por trás das misteriosas falhas mecânicas do voo 2120. Em meio à crescente confusão na cabine, os pilotos do voo 2120 ainda não sabem que há fumaça na cabine de passageiros. Tudo o que eles sabem é que estão lidando com os sinais de alerta, que indicam que o equipamento está falhando à esquerda, direita e centro. O mecânico Jean-Paul Philippe percebe que eles estão com um grave problema. Um incêndio a bordo pode tomar o avião inteiro em questão de segundos. Acabamos de perder o freio de ar. Flaps. Menos de 3 minutos após a decolagem, os passageiros começam a perceber que alguma coisa está errada. Muito bem, senhor. Temos um problema. Estamos nivelando aqui no momento. Nivele agora. Agora, nivele. Nível 3. O controlador ainda acredita estar falando com outro avião. Eu vou lhe dar maiores instruções. Descer agora para 915 metros. O aeroporto Jeddah está agora a 20 quilômetros de distância. Com a fumaça tornando-se mais espessa na parte de trás do avião, os passageiros correm desesperados para a frente em busca de ar. Entendido. Nivelando para 915 metros e poderia nos dar a direção de volta para a pista? Estamos declarando emergência. Nós o avisaremos do problema. Estamos declarando situação de emergência neste momento. Entendido. Confirme se gostaria da pista 16. Não, 34 seria melhor. Precisamos de tempo para nos preparar para a aterrissagem. Portanto, há confusão entre os dois aviões e a torre. Não há comunicação entre o piloto e a tripulação na cabine de passageiros sobre a fumaça que se intensifica na área. Há fumaça na parte de trás. Muita fumaça. Nós estamos voltando. Temos um problema hidráulico. Esta é a primeira informação que o piloto recebe sobre alguma coisa acontecendo na parte de trás do avião. Devo avisar os passageiros? Sim, diga apenas que estamos voltando para Jeddah. Eles acreditam estar com um problema hidráulico e agora têm de lidar com esse incêndio que está se espalhando pela parte de trás da aeronave. Portanto, as coisas estão rapidamente ficando fora de controle. Muito bem, vamos ser objetivos e ver o que temos aqui, por favor. Na cabine de passageiros está ficando quase impossível respirar. E Jeddah ainda está a 19 quilômetros de distância. Perdemos todos os sistemas hidráulicos. As chances de conseguir voltar ao aeroporto estão ficando menores. Droga, estamos sem ailerons. Sem os sistemas hidráulicos, David não consegue virar o avião. Aguente aí, eu consegui. O comandante Alan luta com seu manche, mas que também pode falhar a qualquer momento. Vamos alinhar antes que a coisa fique ainda pior. Estamos a 610 metros e declarando emergência. Estamos com problemas de controle de voo. Entendido. Eu pensei que vocês fossem Saudi 738. Só agora o controlador se dá conta de que a aeronave com problemas é o voo da Nation Air. Vire à esquerda agora para 080.
Pista 34, esquerda. A essa altura, há um pandemônio na cabine dos passageiros. Há pessoas envoltas em chamas. Corpos estão começando a despencar da fuselagem da aeronave. O avião está sobre Jeddah, uma cidade de 2 milhões de pessoas. Os corpos estavam caindo da aeronave a mais de 17 quilômetros do aeroporto. Tudo bem, senhor. Estamos com problemas para virar. Estamos com problemas para controlar o avião. Podemos tentar virar à esquerda, mas estamos com problemas para controlar o avião. Naquela situação, controlar a aeronave para aproximação para aterrissagem teria sido realmente muito difícil. Quanto falta? 16 quilômetros, 518 metros. Tentando respirar, alguns passageiros tentam abrir as portas, mas a esta velocidade isso é impossível. Não! Não! Jeddah 2120, autorização para aterrissagem na pista 34, esquerda. Tudo bem, estamos em linha reta. Vamos pousar na esquerda. Solicitando veículos de emergência imediatamente. Temos um incêndio. Precisamos evacuar. Jeddah 2120, autorização para aterrissagem em qualquer pista. Ali, 2 milhas. Tudo bem, vamos aterrissar. Perdi os profundores. Santo Deus, não tenho controle. Baixar trem de pouso. Aqui é Saudi 738. O avião da Nigeria Airlines caiu pouco antes da pista 34 centro. A explosão flamejante e o impacto repentino com o solo destrói por completo o voo 2120. Uma trilha de detritos escuros mancha o deserto a pouco menos de 1 quilômetro do principal aeroporto de Jeddah. Pouco restou do DC-8, tamanha foi a força do impacto. 247 passageiros e 14 tripulantes estão mortos. É o pior acidente para uma companhia canadense e o acidente mais mortal envolvendo um DC-8. Um dia após o acidente, uma equipe de investigadores canadenses chega a Jeddah. Eles se reunirão ao grupo de investigação saudita oficial. Eles precisam descobrir como um DC-8 que se dirigia para a Nigéria... Nigerian 2120, decolando 29. Foi destruído apenas 10 minutos após a decolagem. Alguma coisa foi removida? Tínhamos ouvido que teria havido um incêndio a bordo, além do fato de que todas as 261 pessoas tinham morrido no acidente. Bill Taylor é o especialista técnico do Conselho de Segurança dos Transportes do Canadá. Quando vi o local do acidente pela primeira vez, fiquei chocado diante dos destroços espalhados, da extensão da destruição. Geralmente há alguma coisa que torna as partes da aeronave reconhecíveis, mas não havia nada que as identificasse como partes de uma aeronave. Não consigo nem ao menos distinguir a maioria dessas coisas. Era fundamental que soubéssemos o mais rápido possível o que havia acontecido, uma vez que estávamos transportando milhões de pessoas no mundo inteiro. Portanto, queríamos saber se tínhamos um problema com nossa operação, com nossos equipamentos, com nossos aviões. Mexe com a gente está diante de 247 passageiros e 14 tripulantes, todos mortos. Isso nos deixa tocados. E o fato de que algo tão grande quanto um DC-8 estar ali estraçalhado em zilhões de pedaços, todos queimados, causa um grande impacto. Eu era responsável pela condução de uma análise do local, por identificar onde estava a maior parte dos destroços e pela busca de provas sobre a origem do incêndio a bordo. Mapeando a programação dos destroços, Esquerda, esquerda, esquerda. os investigadores começam a ter uma ideia do que aconteceu ao DC-8 no momento do impacto. O combustível se espalhou por uma área em forma de V e imediatamente houve fogo sobre aquele local. Era evidente o que havia acontecido.
Com o impacto da aeronave no solo, os tanques de combustível se romperam. Os destroços principais se estendem por uma área de deserto de 400 metros de comprimento por 200 metros de largura. Um corpo foi encontrado a quase 18 quilômetros do local do acidente. Portanto, o local do acidente, na verdade, começa quase 18 quilômetros antes. Então, há coisas e pessoas caindo do avião por cerca de 19 quilômetros. Vimos fileiras inteiras de assentos derretidos, carbonizados, obviamente com pessoas quando caíram. E todas as pessoas tinham ferimentos graves. Melhor não entrar em detalhes. A questão mais importante para os investigadores é saber onde o fogo começou. Mas com uma parte tão grande do avião enormemente queimada, será difícil traçar o progresso do incêndio. Eles precisam identificar quais peças queimaram enquanto o avião estava no ar e quais pegaram fogo no solo. Danos causados por um incêndio em voo são normalmente consideravelmente maiores do que os de um incêndio no solo devido ao calor extra desenvolvido a partir do fluxo de ar, o que dá a impressão de uma tocha. E o efeito sobre o metal é que ele é aquecido até o ponto de ficar quase fundido. Em um incêndio após impacto, por outro lado, há uma cobertura regular e qualquer material que derreta goteja diretamente para baixo. Os destroços da parte da frente do avião são os que apresentam menos danos provocados pelo fogo. Restos do centro da fuselagem são os mais severamente queimados, o que indica que o fogo provavelmente teve início na parte central da aeronave. A célula de combustível central tinha sido penetrada pelo fogo, pois havia uma parte daquela parede em que era possível ver um padrão claro de queimadura. Descobrimos que a seção da cauda do avião estava coberta com alumínio fundido, o que indicava que o fluxo de ar levara partes do avião fundido até lá. Fica evidente que o fogo tornou-se quente o suficiente para derreter a fuselagem antes que o avião atingisse o solo. Entretanto, como o fogo teve início ainda é um mistério. Vamos levar todas essas partes para o hangar. O governo saudita fornece um hangar para os investigadores realizarem uma análise mais detalhada dos destroços. O investigador-chefe do caso é Ron Coleman, do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Os sauditas não tinham a expertise em terra ou na área e não tinham feito qualquer grande investigação de acidente que fosse de meu conhecimento. Além disso, eles não tinham um laboratório de engenharia e nós tínhamos. Portanto, eles optaram por deixar que fizéssemos o trabalho para eles. Vamos reunir o que conseguirmos. Sabíamos que partes do avião haviam derretido e parte da cabine tinha queimado sob os passageiros. Sabemos que o alumínio funde a 1.100 graus Celsius aproximadamente. Essa coisa então teria sido como uma tocha. Antes que os investigadores possam chegar a quaisquer conclusões sobre o que causou o acidente, a Nationair apresenta sua própria teoria. A Nationair alegou que um objeto estranho, um pedaço de metal, estaria na pista em Jeddah. A Nationair faz tal alegação após saber que restos de pneu queimado tinham sido encontrados na pista. No entanto, as autoridades da aviação saudita disseram que não havia nenhuma evidência de que houvesse algum objeto estranho na pista em qualquer momento antes ou depois do acidente. Agora, os investigadores canadenses enfrentam duas possibilidades bastante diferentes, mas igualmente preocupantes. Ou a Nationair está se apressando para dizer por que um dos seus aviões caiu, ou a autoridade de aviação saudita está tentando encobrir algo. Ao examinar os restos do trem de pouso do voo 2120, os investigadores descobrem que as rodas podem ter tido algo a ver com o acidente. Uma das bordas da roda esquerda mostra sinais claros de ter sido raspada ao longo da pista.
Esta foi a segunda roda recuperada no local do acidente. E é possível ver a área onde a roda tocou o solo. Você pode imaginar o calor que aquilo provocaria raspando ao longo da pista. No local do acidente, Bill Taylor faz uma descoberta ao acaso, que traz uma informação inesperada à investigação. Eu vi um pedaço de papel voando pelo local. Eu peguei e vi que se tratava de anotações feitas à mão, relativas à lista de verificação A do voo. E aquela página registrava a pressão dos pneus. A lista de verificação de manutenção mostra que os pneus estavam com pressão normal. O que não é normal é que haja duas cores diferentes de tinta, com uma segunda informação escrita sobre a primeira. Estava claro que, em algum momento, os números tinham sido alterados. Aquilo não parecia certo e recomendamos que fosse enviado para a RCMP para que eles verificassem se o documento tinha sido alterado, porque há uma lei na indústria da aviação que nenhum documento deve ser alterado. E aquele parecia suspeito. Ainda que o gravador de dados do voo e o gravador de voz da cabine tenham sido recuperados, não se sabe se os dados sobreviveram ao calor intenso e forte impacto. Nós os embalamos e os levamos de volta para serem analisados no laboratório canadense. Marcas de pneu na pista oferecem algumas indicações intrigantes sobre o que aconteceu ao voo 2120. O trem de pouso principal esquerdo tinha deixado marcas de borracha. Então esta é a roda externa esquerda. E eles continuavam por uma certa extensão e em seguida era possível ver onde o trem de pouso esquerdo da frente tinha perdido seu pneu. Ou seja, o pneu tinha estourado e a roda tinha entrado em contato direto com a pista. A partir das marcas de borracha na pista, Taylor conclui que o avião tivera dois pneus adjacentes estourados, ambos do trem de pouso principal esquerdo. O que foi isso? É uma importante descoberta, mas eles ainda não sabem por que os pneus estouraram e nem como isso poderia ter levado a um incêndio catastrófico. Vamos espalhar isso e verificar o que é o que. Em seguida, os investigadores examinam partes de pneu encontradas na pista. Eles procuram por sinais de defeito ou grande desgaste dos pneus. Um exame visual constatou que os pneus tinham estrias suficientes para continuar em uso. Eles estavam desgastados, mas ainda em muito bom estado. A descoberta dá suporte às afirmações da Nationair. É possível que o DC-8 tenha de fato atingido alguma coisa na pista que causou um furo no pneu. Comunicados à imprensa na época, fornecidos pelo presidente da empresa, afirmavam que a causa do problema com o pneu seriam detritos na pista. Mesmo com dois pneus estourados, taxa positiva, o voo 2120 decolou. A relação entre os pneus estourados e a calamidade que envolveu o avião em chamas ainda não está clara. Muito bem, vamos ser objetivos e ver o que temos aqui, por favor. Em Ottawa, o Conselho de Segurança nos Transportes recupera o gravador de voz da cabine. Mas em vez de esclarecer o mistério, isso só o aumenta. O que foi isso? Acha que temos um pneu furado? O gravador de voz da cabine confirma que a tripulação suspeitava de que um pneu tivesse estourado. Não estamos apoiando nos freios? O piloto no comando do avião é o único que tem os pés nos pedais do leme em uma decolagem. Os pedais do leme são também os pedais do freio. Não estou. Estou com os pés na parte inferior do leme. Às vezes, pode acontecer de você tocar os freios para controle direcional ou inadvertidamente. E suponho que tenha sido isso que o comandante imaginou, que ele tivesse acidentalmente tocado no pedal do freio. É comum que os pilotos decolem com pneus estourados. Isso é considerado menos perigoso do que abortar uma decolagem em alta velocidade.
Na época, problemas com pneus não eram algo incomum e nem hoje. Você decola com êxito, continua em route e pousa no destino sem maiores consequências. Entendido. Nivelando a 915 metros. Quais as coordenadas para voltarmos à pista? A tripulação da Nationair finalmente declara a emergência. Estamos declarando emergência. Nós o avisaremos do problema. Estamos declarando situação de emergência neste momento. É então que o controlador de tráfego aéreo percebe seu erro. Roger. Entendido. Eu pensei que vocês fossem o Saudi 738. Havia outro voo se aproximando e com problemas, e o controlador achou que ele estava conversando com a outra aeronave. Entendido. Confirme se Investigadores se perguntam se tal confusão contribuiu para o desastre, atrasando o retorno do DC-8 para Jeddah. Não, 34 seria melhor. Precisamos de tempo para nos preparar para a aterrissagem. Entretanto, depois de estudar transcrições da comunicação do controle de tráfego aéreo e analisar o percurso do voo, eles determinam que a confusão não fez com que a aeronave levasse mais tempo para voltar. Conforme se verificou, isso não teve qualquer efeito sobre a queda da aeronave. A questão permanece. Será que um pneu estourado poderia ter de alguma forma levado a um intenso incêndio que derrubou um avião comercial em 10 minutos? Continuamos assistindo Mayday, Desastres Aéreos, no Nat Geo. No laboratório forense da Real Polícia Montada do Canadá, técnicos analisam o registro de manutenção da Nationair. Testes revelam 2 camadas de tinta sobre os registros. As leituras para a pressão dos pneus haviam sido escritas sobre as que já estavam ali. E as leituras reais, encobertas, mostravam 20 a 30 PSI abaixo dos níveis necessários para operar com segurança avião e pneus. Portanto, a única conclusão a que se poderia chegar é que os dados tinham sido falsificados. Qual era o plano para os pneus? Com esta nova e preocupante informação, os investigadores agora voltam sua atenção para os mecânicos que trabalharam por último no avião. Eles descobrem que 4 dias antes do acidente, em uma parada em Gana, na África, os mecânicos quiseram trocar os pneus. As estrias estavam começando a desgastar e a pressão estava baixa. A equipe de investigação quer saber mais sobre como a Nationair gerenciava a manutenção diária. Bill Taylor se reúne com o especialista em operações Larry Vance. O que fizemos foi verificar todas as questões operacionais. E verificamos também os fatores humanos, basicamente tudo que estava relacionado à operação da aeronave. Você não vai acreditar no que acabo de descobrir. Taylor descobre evidências de que a mudança de pneus nunca foi realizada. Um fax do gerente de projeto da Nationair em Jeddah ordenou que ela não fosse feita para que o avião cumprisse sua programação. Eles tinham um fax do gerente de projeto. Esqueça, não nos querem parados. Dizendo que alguns de seus passageiros estavam usando outras empresas, o que lhes pressionava a interromper o plano de mudança de pneus. Eles achavam que aquilo poderia causar um atraso ainda maior. O fax chegou e dizia: parem com a troca de pneus. Estamos atrasados, podemos perder o contrato. Embarquem todo mundo e voltem. Foi o que fizeram, interromperam o trabalho. Ninguém queria lidar com coisa alguma que pudesse atrasar a partida. Em vez de trocar os pneus, o mecânico alterou o registro para que parecesse que a pressão dos pneus estava em ordem. Não há indicação alguma de que eles tenham de fato enchido os pneus, mas simplesmente alteraram os registros para que parecessem corretos. 3 dias depois, o avião pousou em Jeddah com os mesmos pneus com pressão abaixo do normal. Às 5 horas da manhã do dia seguinte, a tripulação chegou para as verificações pré-voo. "20 minutos antes da decolagem, o mecânico-chefe Jean-Paul Philippe finalmente resolveu completar a pressão dos pneus. Ele esperou muito tempo. Acho que os passageiros estavam a bordo, bem como as bagagens. Basicamente, o voo estava pronto para sair quando ele finalmente decidiu que era a coisa certa a fazer, tentar obter nitrogênio. Todos os tanques estão vazios. Pneus de aviões são inflados com nitrogênio e não ar.
O nitrogênio não expande tanto quanto o ar e é também menos inflamável. Ele realmente tentou encontrar nitrogênio para encher os pneus. Eu só preciso encher 2 pneus, só isso. Felipe pediu a ajuda de outra companhia aérea. Só preciso encher 2 pneus. Eles tinham cilindros de nitrogênio, mas estavam vazios. Aquilo não ia muito bem. E nos foi relatado que o gerente de projeto simplesmente disse: esqueça, não vamos conseguir nitrogênio, não vamos conseguir completar os pneus. E decolaram assim. Ele não é um piloto comercial ou um mecânico treinado. Os investigadores agora concluem que a falta de experiência do gerente de projeto foi um fator crítico no acidente. Ele estava tomando decisões operacionais em nome ou em vez de algumas das pessoas que deveriam estar tomando essas decisões e pondo fim a situações como permitir que a aeronave voasse com pneus não totalmente inflados. Já sei, temos que ir. Aquilo era algo novo e ele poderia realmente ter nos ajudado a estar mais bem preparados e operando de forma mais eficaz. Em retrospectiva, a ironia é que o oposto ocorreu e uma pressão adicional foi colocada sobre as tripulações. Em última análise, qualquer decisão de decolar com um avião que não esteja totalmente em ordem ou que esteja com pneus baixos deve ser comunicada ao comandante, porque o comandante é a pessoa responsável pela segurança do avião e da tripulação. Mas não foi isso que aconteceu. Provavelmente ninguém na cabine do piloto estava ciente de que os pneus não estavam totalmente cheios antes da decolagem. Não creio que esse engenheiro de voo tivesse achado significativo verificar os valores das pressões dos pneus que tinham sido alterados, uma vez que isso não é algo incomum em um diário de viagem. Valores incorretos são adicionados e eles são então alterados ou corrigidos. Antes do desastre que matou 261 pessoas, o mesmo avião decolou e pousou 7 vezes com os pneus baixos. Registros mostram que o peso do avião carregado foi praticamente o mesmo em cada um dos voos. Então, por que os pneus estouraram em 11 de julho em Jeddah? Qual o comprimento daquela pista, afinal? Os investigadores suspeitam de que a resposta esteja relacionada com o tamanho do aeroporto combinado com as temperaturas extremas do deserto. Foi algo em torno de 11 minutos de taxiamento, portanto um longo percurso antes que eles começassem a acelerar para a decolagem. Eles taxiaram por 5 quilômetros. Os pneus deviam estar queimando na pista. O principal trem de pouso do DC-8 consiste de um conjunto esquerdo e direito, cada um com 4 rodas. A pressão uniforme dos pneus é importante, pois garante que o peso do avião seja distribuído de maneira uniforme entre todas as 8 rodas. Quando você tem um pneu não inflado totalmente, aquele peso total é distribuído sobre as rodas restantes e seria sentido no pneu ao lado daquele com pressão baixa. Usando nossos números de peso e equilíbrio, calculamos que a pressão naquele dia teria sido de 183 psi. E a pesquisa do RCMP deixou muito claro que um dos pneus estava com 155 psi. Isso significa 28 libras por polegada quadrada, abaixo do nível seguro. Além disso, havia os efeitos decorrentes de um longo taxiamento em uma pista terrivelmente quente. O taxiamento é um momento oportuno para os pneus aquecerem, especialmente pneus não inflados totalmente. Eles aquecem, flexionam e tudo mais. Quando ocorre uma deflexão ou flexão excessiva naquela área, isso gera calor. Se o calor gerado é demasiado, o nylon começa a derreter, se distender e o pneu estoura. O que foi isso? O primeiro pneu a estourar não é o que está abaixo, mas o que está ao lado dele. 90 nós agora. O pneu com baixa pressão foi o segundo a estourar. O aro da roda fica em contato com a pista. E quando aquilo foi arrastado e desgastado pela pista, ele se tornou extremamente quente. Quente o suficiente para incendiar os pneus de borracha. A tripulação decolou com fogo nos pneus e ele rapidamente envolveu o avião. Portanto, tão logo o avião decolou e recolheu o trem de pouso, não havia possibilidade de sobrevivência. Recolher trem de pouso. O fogo iria se espalhar.
Há fumaça na parte de trás, muita fumaça. Eles iriam cair. Diga apenas que estamos voltando para Jeddah. Dez segundos depois da decolagem, estava tudo acabado. Quando o avião levantou o voo, taxa positiva, trem de pouso recolhido, ele já estava sendo levado em chamas. Infelizmente, o DC-8 não tinha nenhum indicador de calor para informar a tripulação que eles tinham um problema com o trem de pouso na área de alojamento da roda. O fogo começa neste pneu. Agora os investigadores sabem onde o fogo começou e por que ele se espalhou tão rapidamente. A roda esquerda é a primeira a se incendiar. Alimentado pelo que sobrou do pneu e talvez pelo fluido hidráulico, o fogo continuou a queimar no alojamento da roda. Devemos estar perdendo pressurização. Pressurização fora de controle. Em seguida, foram os fios, o spoiler. Luz de spoiler. O fogo se propaga rapidamente e chega até aqui. A principal linha hidráulica. Estamos perdendo os sistemas hidráulicos. Neste momento, o incêndio chegou ao topo do local de alojamento das rodas. E está consumindo o freio de emergência. Acabamos de perder o freio de ar. Em seguida, o fogo chega à roda direita e a este feixe de fios. E tem-se o alerta relativo aos flaps. Temos fios elétricos, temos o fluido hidráulico, todos altamente inflamáveis. Flaps! E ainda se tem o ar a 240 nós. Agora, o fogo atravessa o alojamento das rodas, abrindo caminho em direção à cabine de passageiros. Queimando através dos controles de aileron do lado do copiloto. Droga, estamos sem ailerons. Sem dúvida alguma, um incêndio no alojamento das rodas é uma coisa muito perigosa, devido ao que há ali. É assim que os aviões foram projetados, e eles funcionaram muito bem até que algo assim acontecesse. Então constatamos que talvez esse não seja um lugar muito bom para se colocar isso. E uma vez que o fogo chega ao tanque de combustível principal, está tudo acabado. Ele não tinha ideia do que poderia acontecer quando ele baixou aquele trem de pouso. Baixar trem de pouso. O fogo havia comprometido a tal ponto a estrutura que quando o trem de pouso foi baixado, aquilo destruiu toda a fuselagem. O relatório oficial do acidente afirma que o DC-8 não estava em condições de ter levantado o voo. Não creio que as pessoas que tomaram aquelas decisões tivessem ideia do perigo. O relatório enumera várias causas para o acidente, incluindo a falta de equipamentos anti-incêndio no local de alojamento das rodas e a decisão de liberar o avião sem que os pneus estivessem totalmente cheios. Os mecânicos que trabalhavam nesta aeronave não estavam plenamente cientes dos perigos envolvidos em pneus com baixa pressão. Várias modificações cruciais foram implementadas após este acidente. Detectores de fumaça, incêndio e temperatura são hoje obrigatórios nos alojamentos de roda de todos os aviões modernos. E o mais importante, todas as tripulações são treinadas sobre a importância de pneus devidamente inflados. Esqueça, não nos querem parados. O acidente foi um fator importante para a falência da Nation Air em 1993. Acho que o acidente foi provavelmente o início do fim. Nossa ênfase na produção mais do que em proteção foi realmente identificada como o principal ponto fraco da empresa. Já sei, temos que ir. Você só consegue pressionar o seu pessoal tantas vezes a fazer a coisa do jeito mais fácil, pressioná-los tantas vezes a cumprir a programação e colocar tantas vezes a questão financeira à frente da segurança até que alguma coisa dá terrivelmente errado, como acabou acontecendo com este acidente da Nation Air. Versão
Marshmallow, São Paulo.